Olá, bem-vindos a 21 Trading Coaching. Lhes fala Douglas Suchensky, apresentando o nosso tradicional informe semanal, válido para esta semana, de 28 de julho até 1º de agosto de 2014. Vamos ver aqui então as nossas principais notícias. Temos aqui nesta segunda-feira às 11 horas AM, horário de Brasília, vendas de casas mensais para os Estados Unidos. No Japão temos gastos domésticos, na Austrália vendas de casas novas. Já na terça-feira temos aqui para o Brasil às 10h30, empréstimos do Banco do Brasil. Às 11 horas, relatório sobre a confiança de consumo para os Estados Unidos. Já na quarta-feira temos aqui às 9h15 nos Estados Unidos, mudanças de emprego no agrícola. E também PIB trimestral, notícias de alto impacto que devem gerar muita volatilidade no mercado. E às 3 da tarde, declaração da FONC, muita volatilidade para esta quarta-feira. Já na quinta-feira temos aqui algumas notícias para a sessão europeia, 6 AM, IPC anual para a Eurozona, IPC subjacente e taxa de desemprego. Às 9h30 no Canadá, PIB mensal. E na China, sessão asiática, às 22 PMI de manufatura, índice manufatureiro chinês, e também HSBC, índice manufatureiro também para a China. Já fechando a semana, na sexta-feira, feriado na Suíça, temos às 4h55 na Alemanha, índice de fabricação alemão. Às 5h30 na Inglaterra, índice manufatureiro. Às 9h30 folha de pagamento não agrícola nos Estados Unidos. E no mesmo horário, taxa de desemprego. E fechando, às 11 horas temos o índice industrial para os Estados Unidos. Muito bem, uma semana com várias notícias de alto impacto. Devemos ter bastante cuidado com as volatilidades. Muito bem, vamos começar então aqui com a nossa tradicional plataforma MetaTrader, começando com o Standard & Poor's. Standard & Poor's, que nesta semana fechando aí com o doji, uma vela de indecisão. Vemos que fez uma nova máxima, chegou aos 1.985,38 pontos, chegando cada vez mais próximo aos 2.000 pontos. Porém, o movimento é muito esticado, tendência madura. Vemos aqui onde está a média móvel de 200 períodos, muito afastada realmente. Este índice está gritando correções, como todos os índices americanos. Vemos aqui no diário apresentando uma correção, essa correção ainda é ordenada, poderia apresentar um mínimo maior, um pivôzinho de alta e voltar aí a testar as máximas anteriores, inclusive chegar até os 2.000 pontos. Obviamente que pode seguir corrigindo e poderia vir até os 1.944, seria muito interessante fazer uma correção até esses níveis para reduzir um pouco a sobrevenda, a sobrecompra que há neste índice. Aqui temos a possível Before-Mesh em 4 horas, porém sem fluidez, então não está pronto ainda para buscar uma contra-tendência por aqui. Já o Nasdaq vemos que praticamente chegou aí aos 4.000 pontos, fez uma máxima aí de 3.990,48, por 10 pontinhos aí não chegou aos 4.000. Vamos ver aí se seguirá para a correção. Vemos que no diário apresenta uma correção bastante ordenada, pode ser um pivôzinho de alta e voltar a testar o topinho, inclusive chegar até os 4.000 pontos. Já veremos. Em 4 horas aí fazendo um reseteio, interrompendo a sequência de topos e fundos ascendentes. Pode ser um ombro, cabeça, ombro. Esperaria uma correção mais profunda no diário para buscar uma contra-tendência. Já o Dow Jones. Vemos que no semanal corrige com maior força. Chega a fazer um shakeout, um golfo de baixo. Poderia corrigir inclusive até esses níveis aqui dos 16.639 pontos no semanal. Já veremos no diário. Se mantém nessa zona de lateralidade, testando a CLTA, respeitando o suporte. O ideal seria a ruptura em um lower high abaixo desses níveis para buscar um contra-tendência. Já nos europeus, vamos com o DAX 30, o índice da Alemanha. O DAX, vemos que no semanal aí configurando essa B-Formation, veremos se confirmará a ruptura dos 9.618. Se fizer a ruptura, poderá chegar até esses níveis aqui dos 9.423 pontos. Rompendo esses níveis aí, sim, zona fluida, 9.100, inclusive nesta LTA, poderia ser o seguinte objetivo. No diário, vemos sexta-feira fez um golfo de baixo, eliminando as últimas 3 velas altistas. Vamos esperar a ruptura aqui dos 9.592, poderia vir de imediato até a média um pouco congestionado. Eu esperaria um topo excelente no diário ou a ruptura no semanal para buscar uma venda. Já em Paris, vamos com o K40. O K40 vemos que no semanal fechou com o doji, uma vela de indecisão, não deixa de ser um possível topo ascendente. Para vendas, esperaria a ruptura aqui desses níveis dos 275 desta LTA, com o primeiro objetivo no 181 e logo nos 4.055. Já no diário,
muito mais congestionado. Temos a média móvel de 200, a MTA, zona de suporte. Esperaria um topo ascendente para buscar uma venda por aqui. Já o índice australiano, o AUS 200, chegou nessa zona de resistência aqui no semanal, os 5.560. Já fez, essa é a terceira tentativa de ruptura. Nas duas anteriores sofreu forte pressão vendedora. Veremos se agora sofrerá forte pressão vendedora. De ser assim, mais provável que volte até esses níveis dos 5.330 pontos no diário. Temos aqui múltiplos tetos esperando correção. Vamos esperar aí alguma possibilidade vendedora por aqui. Muito bem, seguimos, vamos com o FTSE, o índice de Londres. O FTSE vemos que no semanal corrigindo, bastante lateral, numa zona de bastante congestão. Pode ser um lower high, um topo ascendente aqui no semanal de executar. Poderia vir até os 6.589, se romper a resistência é muito provável que volte a visitar o topo aí nos 880 no diário. Não há tanta sobrecompra, porém será uma zona bastante complicada, muito suja, esse ativo de momento nada por aqui. E finalizando, vamos com o Nikkei, o índice japonês. O Nikkei vemos que está aí, fez um failure, tentativa de ruptura aqui neste gráfico semanal. Estamos esperando a ruptura, uma vez que o rompa deve vir até os 16 mil pontos no diário. Vemos aqui que deu a chamada agulhada, não conseguiu confirmar o breakout, se manteve aí. Vemos que no 4 horas lançamos uma hipótese, lançamos uma possível operação. Quando rompe esse topinho aqui nos 15.550, 47 aproximadamente, quando rompa, entraremos comprados até os 15.870 aproximadamente. Obviamente que não entrou ainda nessa operação, não executou, porém assim é como planejamos esta possível compra neste índice japonês. Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para índices bursáteis. Sou o Diogo Lassuchinski, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.